1979. Os pesados portões de ferro da Fábrica Nacional de Motores, encravada na base da Serra Fluminense, em Xerém, fecharam-se com um baque seco. As marretas pneumáticas silenciaram para sempre. Milhares de operários saíram caminhando de cabeça baixa pelas ruas poeirentas, deixando para trás o rugido ensurdecedor que havia definido suas vidas e as de seus pais. O coração industrial do Brasil, subitamente, parou de bater. Durante 3 décadas, aquilo não foi apenas uma linha de montagem. Era um império de aço e orgulho. No seu ápice, a FNM produziu os lendários caminhões pesados Fenemé, os monstros mecânicos que rasgaram florestas para construir Brasília, e o luxuoso FNM 2000 Jorata K, que trazia o DNA e a velocidade da Alfa Romeo italiana para a elite sul-americana. Eles eram o símbolo máximo da autossuficiência nacional. Mas, em um piscar de olhos históricos, a glória evaporou. De uma cidade-empresa pulsante, que garantia teto, escola e hospital para sua legião de trabalhadores, Xerém foi sugada e reduzida a galpões fantasmas, ferrugem e promessas quebradas. Como um projeto monumental, cravado no coração da identidade nacional, financiado pelo Estado e armado com a engenharia de ponta europeia, foi aniquilado com tanta frieza. Não foi a falta de mercado, não foi a incompetência de seus mecânicos. Bem-vindos a Xerém. Esta não é apenas a crônica sobre máquinas desmontadas e vendidas como sucata. É a anatomia da queda de um sonho dourado de independência industrial e de como milhares de vidas foram apagadas em um jogo implacável de xadrez corporativo multinacional. 1942. O mundo ardia nas chamas impiedosas da Segunda Guerra Mundial. O Brasil, um gigante adormecido sob o sol tropical, era essencialmente uma nação agrária. Quase tudo o que exigia aço, precisão mecânica e complexidade industrial precisava cruzar oceanos em navios mercantes para chegar aos portos do Rio de Janeiro. Mas a guerra global havia transformado as rotas marítimas em cemitérios. Submarinos do eixo ameaçavam as costas, afundavam navios e sufocavam as linhas de suprimento. Foi exatamente nesse cenário de isolamento forçado, medo e extrema urgência que o então presidente Getúlio Vargas tomou uma decisão que visava reescrever a espinha dorsal do país. Vargas, arquitetando o seu Estado Novo, não aceitava mais um Brasil que apenas colhesse café e cortasse cana-de-açúcar, enquanto dependia de estrangeiros para suas máquinas. Ele queria um Brasil que forjasse o próprio destino, no fogo e no ferro. Em 13 de junho de 1942, um decreto assinado em um gabinete presidencial deu vida oficial a um dos projetos governamentais mais ambiciosos da história latino-americana. Nascia a Fábrica Nacional de Motores, a FNM. O propósito original da FNM não era construir caminhões de carga ou carros de luxo. A missão inicial era puramente bélica e estratégica: fabricar motores de avião para apoiar o esforço de guerra dos aliados e equipar a incipiente Força Aérea Brasileira. Através de um acordo tecnológico complexo e de transferência de maquinário com a norte-americana Wright Aeronautical Corporation, o Brasil se preparava para produzir os motores radiais Wright Whirlwind. Era um salto tecnológico vertiginoso, quase utópico, para uma nação que mal possuía uma indústria siderúrgica de base. Mas faltava um palco para erguer esse colosso mecânico. A escolha recaiu sobre a região de Xerém, no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Xerém estava longe de ser um local hospitaleiro. Situada na base da Serra de Petrópolis, era uma região remota, isolada por estradas de terra precárias, dominada por pântanos traiçoeiros, matas densas e infestada de mosquitos transmissores da malária. Para erguer a fábrica, não bastava simplesmente assentar tijolos. Era preciso travar uma verdadeira guerra contra a natureza selvagem. Milhares de trabalhadores, a esmagadora maioria vindos de áreas rurais nordestinas e do interior de Minas Gerais, sem nenhuma experiência prévia em um canteiro de obras industrial, foram mobilizados pelo governo. Eles drenaram pântanos debaixo de um calor sufocante, desbravaram a mata a golpes de facão e picareta, e enfrentaram surtos de doenças tropicais que dizimaram muitos nos primeiros meses.
Cada metro quadrado de terra plana e firme em Xerém foi conquistado com suor, sangue e um esforço hercúleo. O Estado brasileiro não estava apenas construindo galpões, estava erguendo um símbolo monumental de civilização e progresso. Uma infraestrutura impressionante começou a rasgar o meio do nada. Ruas começaram a ser traçadas, redes de água e energia foram instaladas e os primeiros alojamentos para os operários foram erguidos. A semente da verdadeira cidade-empresa estava sendo plantada no solo argiloso da Baixada. Quando os primeiros maquinários americanos de altíssima precisão chegaram ao porto e foram laboriosamente arrastados serra acima, a paisagem já estava irreconhecivelmente transformada. Os galpões gigantescos, com seus característicos telhados em formato de arco, começavam a abrigar as ferramentas que dariam ao Brasil sua alforria tecnológica. O som estridente dos tornos mecânicos e das fresadoras começou a ecoar pelo vale, substituindo para sempre o silêncio ancestral da floresta atlântica. Jovens aprendizes brasileiros, treinados às pressas por técnicos americanos, tocavam com reverência aquelas máquinas, conscientes do peso histórico que carregavam em suas mãos. Mas a história possui um senso de ironia cruel, capaz de derrubar impérios antes mesmo que eles se ergam por completo. Em 1945, o mundo celebrou. A Alemanha nazista se rendeu, o Japão capitulou. A Segunda Guerra Mundial chegou ao fim. Para a humanidade, foi a salvação. Para a recém-nascida Fábrica Nacional de Motores, foi um desastre imediato. Justamente quando a fábrica alcançava sua capacidade operacional máxima e os primeiros motores de aviação estavam finalmente prontos para rugir nos céus, a demanda global despencou da noite para o dia. Os céus pacificados não precisavam mais de milhares de novos aviões. O governo americano cancelou abruptamente as encomendas. O Brasil olhou para Xerém e encontrou um colosso estatal paralisado, dono de uma das fábricas mais modernas e bem equipadas do Hemisfério Sul, repleta de operários qualificados e máquinas de última geração, mas sem um único cliente, sem mercado e sem propósito. Um silêncio fantasmagórico e humilhante ameaçou engolir os galpões antes mesmo da primeira era de glória. O fantasma de um monumental elefante branco assombrou o governo. O que fazer com um investimento bilionário que perdeu seu sentido? Os anos que se seguiram a 1945 foram marcados por uma teimosia governamental desesperada. Para evitar demissões em massa e o escândalo político da falência de um projeto de Estado, a FNM tentou fabricar de tudo. Linhas de produção projetadas para a perfeição milimétrica da aeronáutica foram forçadas a produzir geladeiras para a classe média, fusos de fiação para a indústria têxtil incipiente e até mesmo peças avulsas e bicicletas. Era uma subutilização trágica do maquinário e um golpe profundo no orgulho dos engenheiros. No entanto, a pressão por uma solução viável crescia nos corredores de Brasília e do Rio de Janeiro. O Brasil pós-guerra, ao olhar para si mesmo, viu um território colossal, vasto, imensamente rico, porém dramaticamente desconectado. Sem uma malha ferroviária comparável à da Europa ou dos Estados Unidos, o país estava travado. Para integrar os estados, levar o progresso ao interior e fazer a economia circular, o Brasil precisava desesperadamente construir estradas. E, para conquistar essas estradas de terra batida, precisava de veículos pesados, fortes e indestrutíveis. No final da década de 1940, o choque de realidade bateu à porta de Xerém. A clarividência substituiu a frustração. A FNM não precisava olhar para os céus. Precisava olhar para o chão de terra vermelha que rasgava o Brasil profundo. A decisão foi tomada, dura e definitiva. A aviação seria abandonada. O Brasil não produziria asas, produziria rodas. O governo iniciaria, então, uma busca diplomática e comercial implacável na Europa destruída pela guerra, procurando um parceiro disposto a transferir a tecnologia de veículos de carga. O palco estava armado. As máquinas de precisão seriam recalibradas para a força bruta. O sonho original de Getúlio Vargas estava prestes a sofrer uma mutação violenta, despertando um monstro mecânico que faria o chão tremer e mudaria a paisagem do Brasil para sempre. O início da década de 1950
exigiu que a Fábrica Nacional de Motores passasse por uma metamorfose brutal. A precisão cirúrgica exigida para os motores de aviação precisou dar lugar à força bruta, à graxa e ao aço pesado. O Brasil precisava de caminhões que aguentassem o castigo de um país sem infraestrutura. A salvação para os galpões ociosos de Xerém não veio das Américas, mas de uma Europa que ainda recolhia os escombros da guerra. O governo brasileiro encontrou o parceiro ideal na estatal italiana Alfa Romeo, que além de seus lendários carros esportivos, possuía uma divisão robusta de veículos comerciais pesados. Em 1950, um acordo histórico de licenciamento foi assinado. A FNM não iria inventar um caminhão do zero. Não havia tempo nem tecnologia nacional para isso. Em vez disso, a fábrica fluminense importaria o design, os moldes e os componentes iniciais dos caminhões italianos e os nacionalizaria gradativamente. Os engenheiros em Xerém recalibraram as linhas de montagem. Onde antes se testava a aerodinâmica, agora se forjavam blocos de motor a diesel gigantescos. O calor nas fundições tornou-se infernal. A transformação transformou a FNM em um verdadeiro complexo industrial pesado. Foi em 1951 que o primeiro chassi comercial saiu da linha de montagem, mas foi o modelo FNM D1000, lançado poucos anos depois, que cravou o nome da fábrica na alma do Brasil. O D1000 não era um veículo, era uma entidade. Com sua cabine cara chata, grade frontal imponente e faróis duplos, ele parecia um gladiador de aço. Mas o que realmente definia o caminhão não era a sua aparência, e sim o seu som. O motor a diesel de injeção direta produzia um ruído metálico, rítmico e ensurdecedor. Era um rugido grave, uma sinfonia de válvulas e engrenagens que podia ser ouvida a quilômetros de distância nas estradas de terra. Para os ouvidos modernos, seria apenas poluição sonora. Para o Brasil dos anos 1950, aquele barulho estridente era a trilha sonora do progresso. Nascia ali o lendário Fenemé. O caminhão ganhou um status quase mitológico entre os motoristas, tornando-se sinônimo de resistência absoluta. Se quebrassem no meio da selva amazônica ou no sertão nordestino, os caminhoneiros sabiam que poderiam consertar um Fenemé com um pedaço de arame, ferramentas rudimentares e pura força de vontade. Essa resistência estava prestes a ser testada no maior laboratório a céu aberto que o país já viu. Na segunda metade da década, o presidente Juscelino Kubitschek lançou seu audacioso plano de metas, resumido no lema 50 anos em 5. A joia da coroa desse plano era a construção de uma nova capital, Brasília, bem no coração do Cerrado brasileiro, um local isolado de tudo e de todos. Não havia ferrovias para levar aço, cimento, vidro ou trabalhadores para o Planalto Central. Tudo precisava chegar por terra, e as terras eram mares de lama na época das chuvas e tempestades de poeira sufocante na seca. Foi nesse cenário de desolação e epopeia que os caminhões FNM provaram seu verdadeiro valor. Frotas inteiras de fenemês, carregando o dobro do peso permitido pela lógica, rasgavam o Brasil profundo em comboios que duravam semanas. Os motoristas dormiam nas cabines apertadas, aquecidos pelo calor do motor que ficava literalmente dentro do habitáculo, e enfrentavam atoleiros que engoliam veículos menores. O FNM se tornou o sangue que circulava nas veias da recém-nascida infraestrutura brasileira. Sem as máquinas forjadas em Xerém, a utopia arquitetônica de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, em Brasília, teria permanecido apenas no papel. A fábrica alcançou um nível de produção frenético. Xerém pulsava em 3 turnos ininterruptos. A cidade-empresa floresceu ao redor dos galpões, com milhares de operários orgulhosos de estarem, literalmente, construindo o futuro da nação com suas próprias mãos. O logotipo da FNM, ostentando as engrenagens e as letras entrelaçadas, era um símbolo de um Brasil que finalmente começava a andar com as próprias pernas. No entanto, por trás da poeira da glória, nas salas com ar-condicionado das diretorias, uma semente de vulnerabilidade silenciosa começava a brotar. O sucesso do FNM mascarava uma verdade desconfortável. O Brasil estava fabricando, mas não estava criando.
Embora o índice de nacionalização das peças aumentasse a cada ano, atingindo marcos impressionantes, a inteligência por trás da máquina, a pesquisa, o desenvolvimento, as inovações em design e engenharia, permanecia firmemente enraizada em Milão, na sede da Alfa Romeo. A FNM era um colosso de produção, mas um anão em termos de independência tecnológica. Se um motor precisasse de uma atualização técnica crítica para lidar com o diesel brasileiro de baixa qualidade, os engenheiros de Xerém precisavam enviar relatórios para a Itália e esperar meses por soluções enviadas por navio. O Brasil era o dono da fábrica, o dono do suor, mas pagava royalties cruciais e dependia do cérebro estrangeiro para respirar. Na euforia dos anos 1950, com o dinheiro circulando e as estradas sendo abertas, ninguém em Brasília ou no Rio de Janeiro se importava com essa dependência silenciosa. O gigante estava de pé, os lucros pareciam garantidos e o horizonte brilhava com as luzes da industrialização. O próximo passo da FNM seria ainda mais ambicioso. Provar que o Brasil não apenas podia carregar o peso do progresso nas costas, mas também desfilar com luxo e velocidade. Xerém estava prestes a receber o verdadeiro coração pulsante da Itália. O ano é 1960. Brasília, a utopia de concreto armado no coração poeirento do Planalto Central, é oficialmente inaugurada. O Brasil respira uma atmosfera de otimismo inebriante e quase palpável. Nas capitais litorâneas, a bossa nova dá o tom de uma nação que anseia desesperadamente ser moderna, sofisticada e internacionalmente reconhecida. A Fábrica Nacional de Motores, até então sinônimo de graxa grossa, suor exaustivo e caminhões rústicos, decide que também merece um lugar de destaque nesse novo Brasil cintilante. A diretoria em Xerém, observando as ruas onde começavam a circular modelos europeus e americanos, olha para seus parceiros em Milão e toma uma decisão que beirava a audácia e a loucura. A FNM não faria apenas a força bruta do país, ela também forjaria o seu luxo supremo. O resultado dessa ambição desmedida materializou-se no FNM 2000, um sedã de alto luxo que rapidamente, pelas ruas e pelas concessionárias, ganhou o apelido popular e prestigioso de JK, em uma homenagem direta ao presidente Juscelino Kubitschek, o pai de Brasília e padrinho do milagre econômico aparente. O carro, na verdade, não era uma invenção nascida das pranchetas brasileiras. Era, em sua essência purista, o majestoso Alfa Romeo 2000 berlina italiano, sutilmente adaptado para suportar os solavancos das ruas brasileiras. Mas para uma nação que estava recém-acostumada com utilitários espartanos, jipes rudimentares e carros compactos de motores fracos, o JK foi um verdadeiro choque cultural e um triunfo tecnológico. O FNM 2000 JK não era apenas um meio de transporte, era um manifesto de engenharia de vanguarda. Sob o capô longo e elegante, escondia-se uma autêntica obra de arte milanesa. Um motor de 4 cilindros em linha, fundido inteiramente em alumínio leve, com duplo comando de válvulas no cabeçote e câmaras de combustão hemisféricas. Enquanto os poucos carros de passeio nacionais engasgavam ruidosamente para alcançar 100 km/h, o JK acelerava com um ronco metálico afinado e voava a 160 km/h nas recém-inauguradas rodovias asfaltadas do país. Ele trazia inovações que pareciam ficção científica para o mercado local daquela época, como um câmbio totalmente sincronizado de 5 marchas, algo inédito e revolucionário. Freios a tambor aletados em alumínio para melhor refrigeração e os novíssimos pneus radiais. No habitáculo interior, o luxo era comparável ao de um palácio sobre rodas. Bancos incrivelmente amplos e macios que podiam acomodar confortavelmente 6 adultos, acabamento impecável em couro e tecido, um painel completo recheado de relógios, incluindo o cobiçado conta-giros, e um volante de aros finos de baquelite que transmitia cada nuance do asfalto para as mãos enluvadas do motorista. O FNM-JK tornou-se, instantaneamente, o objeto de desejo definitivo. Era o carro de ministros de Estado, senadores influentes, industriais milionários e estrelas de cinema.
Era o veículo não oficial da elite brasileira, estacionado orgulhosamente nos clubes mais exclusivos do Rio de Janeiro e de São Paulo. Contudo, a produção dessa joia automotiva nos galpões de Xerém era um processo quase surreal, marcado por contradições brutais. O contraste na linha de montagem era gritante. Nos mesmos pavilhões onde mecânicos e operários forjavam pesados chassis para caminhoneiros e onde o cheiro de diesel queimado impregnava as paredes, um grupo menor de trabalhadores tentava replicar a exaustão, o acabamento artesanal e a precisão milimétrica exigida por um sedã de luxo italiano. A produção do JK era dolorosamente lenta, ineficiente e quase artesanal. A fábrica, originalmente projetada com maquinário pesado para a produção em massa e para a brutalidade da carga, lutava diariamente para afinar a delicadeza de um motor Alfa Romeo sensível. Isso fez com que o JK fosse, de longe e por muitos anos, o carro mais caro e exclusivo vendido no Brasil. A FNM havia alcançado o seu pico absoluto de glamour. Nas revistas de época, o logotipo da FNM brilhava nas páginas duplas, ladeado por mulheres usando peles e mansões modernistas. Xerém era, simultaneamente, o berço da beleza esmerada e da fera indomável. Mas por trás do brilho imaculado do cromo e do ronco sedutor daquele motor de alumínio, as fundações invisíveis da empresa estatal começavam a ruir. Enquanto o impecável FNM Chacá desfilava sob as luzes dos bairros nobres, os escritórios administrativos da FNM em Xerém viviam uma realidade paralela, sombria, caótica e profundamente burocrática. A Fábrica Nacional de Motores era uma empresa estatal pura, e como quase todas as estatais daquela época, sofria silenciosamente com os piores vícios da máquina pública brasileira. A administração em Xerém raramente era guiada pela eficiência do mercado, por estudos de demanda ou por inovação tecnológica independente, mas sim pelo implacável apadrinhamento político. Diretores e supervisores frequentemente eram nomeados não por suas brilhantes credenciais em engenharia automotiva ou por sua experiência em gestão industrial complexa, mas estritamente por suas valiosas conexões nos gabinetes de Brasília. O resultado era nefasto. A folha de pagamento estava grotescamente inchada, as decisões cruciais sobre a compra de maquinário moderno esbarravam em meses de paralisia burocrática, e a corrupção administrativa corroía as margens de lucro que já eram estreitas. A FNM ostentava o orgulho de vender os caminhões mais indestrutíveis do continente e o carro mais cobiçado e caro do país. Mas, paradoxalmente, a empresa sangrava dinheiro público em um ritmo alarmante. A crônica falta de investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento começava a cobrar um preço alto e visível. O maquinário original da época da guerra envelhecia sem reposição. As linhas de montagem perdiam velocidade. E o tão sonhado índice de nacionalização total das peças esbarrava em fornecedores ineficientes e gargalos logísticos insolúveis. A situação atingiu um ponto de ruptura dramático em 1964, quando o cenário político do Brasil sofreu um terremoto brutal. Um golpe militar derrubou o governo civil, instaurando uma ditadura rigorosa que exigiria, acima de tudo, ordem, austeridade contábil e alinhamento ideológico imediato. A primeira e mais visível vítima nas linhas de Xerém foi altamente simbólica, porém politicamente devastadora. O nome JK. O novo governo militar, absolutamente determinado a apagar e censurar o legado popular de Juscelino Kubitschek, proibiu formalmente o uso daquelas iniciais reverenciadas. Da noite para o dia, o carro de luxo mais famoso do país foi sumariamente rebatizado apenas como FNM 2000, evoluindo, alguns anos depois, para o FNM 250, após discretas melhorias mecânicas. Mas uma mera mudança de emblema na lataria não tinha o poder de resolver os gargalos estruturais profundos. Ela apenas expôs de forma cruel a extrema vulnerabilidade de uma mega fábrica que era, em última análise, refém das tempestades políticas do país. Os generais recém-instalados no poder não possuíam o menor traço de paciência ou romantismo para sustentar estatais cronicamente deficitárias em nome do orgulho nacional.
Eles ordenaram auditorias financeiras impiedosas e minuciosas nos livros da FNM. O diagnóstico final, apresentado em relatórios frios aos ministérios, foi claro e inquestionável. A Fábrica Nacional de Motores era um poço sem fundo financeiro, um fardo pesado demais e economicamente insustentável para os cofres públicos de um país que os militares queriam modernizar a ferro e fogo. O antigo sonho épico de Getúlio Vargas, de uma indústria de base soberana e intocável, agora colidia violentamente com a dura realidade dos balancetes vermelhos e das dívidas acumuladas. Do outro lado do Oceano Atlântico, nos luxuosos escritórios em Milão, a diretoria da Alfa Romeo acompanhava a crise da FNM com uma apreensão que logo se transformou em alarme. O Brasil havia se consolidado como um mercado estratégico vital, e a histórica e prestigiosa marca italiana não podia permitir que o seu nome, sua engenharia e a qualidade dos seus produtos fossem arrastados para a falência iminente pela incompetência administrativa do Estado brasileiro. O que havia começado, na década de 1950, como uma simples e otimista parceria de licenciamento de tecnologia e fornecimento de peças, transformou-se agora, diante do colapso administrativo em Xerém, em uma agressiva e necessária operação de resgate e aquisição estratégica. O desenlace ocorreu em 1968, um ano de grande agitação global. O destino final da orgulhosa Fábrica Nacional foi friamente selado em contratos redigidos em duas línguas. O governo militar brasileiro, desesperado para estancar a hemorragia crônica de recursos públicos e ceder à pressão por modernização econômica, assinou o acordo. A Alfa Romeo adquiriu o controle acionário majoritário da FNM. A notícia reverbera pelos corredores e galpões de Xerém como uma bomba silenciosa e pesada. O Estado havia privatizado o sonho. A bandeira verde e amarela, que tremulava simbolicamente como garantia da independência mecânica do país, foi rebaixada sem alarde. Em seu lugar, figurativamente, erguia-se o emblema milanês da Cruz Vermelha e da serpente Viscontia, o Bicione. A partir da assinatura daquele documento, a FNM deixou definitivamente de ser um patrimônio nacional e uma conquista estratégica do povo brasileiro. Ela havia se tornado, aos olhos do mercado global, apenas mais uma subsidiária estrangeira no terceiro mundo. Para os operários, forjadores e montadores no chão de fábrica sujo de óleo, a transição corporativa trouxe, ironicamente, uma falsa e perigosa sensação de segurança e renovação. Os italianos imediatamente injetaram capital fresco, reorganizaram o fluxo das linhas de montagem obsoletas com uma disciplina corporativa muito mais rigorosa, demitiram burocratas e prometeram novos e reluzentes modelos para o futuro, como o sofisticado Alfa Romeo 2300, que já começava a ser desenhado. Os pesados caminhões FNM continuavam saindo pela porta, e os carros de luxo ainda brilhavam intensamente sob o sol fluminense. Aparentemente, a grande fera mecânica de Xerém havia sido salva da extinção certa. No entanto, o preço invisível dessa salvação foi a perda absoluta de controle e autonomia. O destino de milhares de trabalhadores brasileiros, o pulso da cidade de Xerém e o futuro da própria fábrica não seriam mais decididos nos ministérios do Rio de Janeiro ou de Brasília, mas sim por homens vestindo ternos caros em salas de reunião localizadas a mais de 9.000 quilômetros de distância, no norte da Itália. A semente da verdadeira ruína, invisível a olho nu, acabara de ser plantada no solo fértil e exausto da Baixada. Para compreender a verdadeira dimensão da tragédia que se abateria sobre a Fábrica Nacional de Motores, é preciso primeiro afastar os olhos das planilhas financeiras e dos balanços corporativos e direcioná-los para as ruas pavimentadas, as casas enfileiradas e as pessoas que respiravam o ar impregnado de fuligem de Xerém. No final dos anos 1960 e início da década de 1970, o local havia deixado de ser apenas um endereço industrial na base da Serra Fluminense. Xerém havia se transmutado em um ecossistema autossuficiente, uma verdadeira cidade-empresa clássica, nos moldes das antigas vilas operárias europeias e americanas, onde o metal ditava o ritmo da vida.
O apito da fábrica não marcava apenas o início e o fim dos 3 turnos ininterruptos de produção. Ele era o relógio matriz de toda a comunidade. Quando a sirene uivava grave pelo vale, o som reverberava nas montanhas e ditava a hora em que as esposas colocavam o café na mesa, o momento em que as crianças caminhavam para a escola e o instante em que o comércio local abria suas portas. A vida de milhares de famílias orbitava, em sincronia perfeita e inquestionável, ao redor das chaminés e dos enormes galpões de telhado curvo. A FNM não oferecia apenas um contra-cheque no final do mês. Ela oferecia um mundo fechado e protetor, para atrair e reter a mão de obra qualificada em uma região que, anos antes, era um pântano inóspito. A empresa precisou construir a civilização ao seu redor. Nasceu assim a famosa Vila Operária. Ruas arborizadas foram traçadas para abrigar as casas padronizadas dos trabalhadores, cuja arquitetura e tamanho variavam rigorosamente de acordo com a hierarquia na linha de montagem e nos escritórios. Havia uma casa para o fresador, uma maior para o supervisor, e as residências de alto padrão para os engenheiros e diretores. Mas o paternalismo industrial ia muito além do teto. A FNM construiu e mantinha um hospital próprio, equipado com o que havia de melhor na medicina da época, garantindo que nenhum trabalhador ou seus dependentes precisassem descer a serra em busca de socorro médico. O clube da FNM tornou-se o epicentro social absoluto da região, com piscinas gigantescas, quadras de esportes, salões de baile onde as famílias se reuniam nos finais de semana e um cinema que exibia os últimos lançamentos de Hollywood. As escolas bancadas pela fábrica educavam os filhos dos operários, preparando-os, de forma quase silenciosa e natural, para um dia herdarem os postos de trabalho de seus pais. Era comum ver 3 gerações de uma mesma família cruzando os portões de ferro todas as manhãs. O avô na fundição, o pai no torno mecânico e o filho como jovem aprendiz na estamparia. Trabalhar na FNM não era apenas um emprego, era um título de nobreza na Baixada Fluminense. O operário de Xerém andava de cabeça erguida. Ele tinha estabilidade, crédito na praça, respeito social e a certeza inabalável de que fazia parte da elite industrial da nação. Afinal, eram as mãos deles que domavam o aço bruto para dar vida aos indestrutíveis caminhões pesados e aos carros mais sofisticados do país. Sob a nova administração italiana da Alfa Romeo, que assumiu o controle majoritário no final da década de 60, as engrenagens pareciam girar com um vigor renovado e uma eficiência nunca antes vista. O som das ferramentas pneumáticas formava uma sinfonia contínua. Nas linhas de montagem, o sedã FNM 250, a evolução natural do antigo JK, continuava a ser finalizado com requinte, enquanto os caminhões pesados, agora com mecânica aprimorada pelos engenheiros de Milão, saíam aos borbotões para alimentar o milagre econômico brasileiro que fervilhava durante o regime militar. O país crescia a taxas estratosféricas, construindo pontes, hidrelétricas e rodovias, e exigia máquinas pesadas. A fábrica respondia com aço e suor. Nos bastidores, os laboratórios e as pranchetas de desenho em Xerém estavam em polvorosa. Os italianos preparavam o terreno para o seu projeto mais ambicioso em solo sul-americano, o desenvolvimento do Alfa Romeo 2300. Não seria apenas uma adaptação de um modelo europeu, mas um carro projetado especificamente para o mercado brasileiro, combinando o design agressivo e apaixonante da Alfa Romeo com dimensões majestosas para seduzir a elite. O futuro, visto de dentro dos muros da Vila Operária e dos salões do clube da FNM, parecia não apenas brilhante, mas indestrutível. Contudo, sob essa superfície de prosperidade pulsante e festas de fim de ano patrocinadas pela empresa, repousava uma fundação extraordinariamente frágil. A ilusão de eternidade cegava a comunidade para uma verdade econômica implacável. Xerém havia se tornado um organismo gigante, alimentado por um único coração mecânico. Se a fábrica tossisse, a cidade inteira adoeceria. Se a fábrica parasse, o hospital fecharia, a escola ficaria sem professores e o comércio entraria em colapso. Mais de 4.000 trabalhadores diretos e dezenas de milhares de dependentes indiretos
haviam colocado todas as suas fichas, suas vidas e seu futuro nas mãos de um único empregador. Além disso, a injeção de capital e disciplina da Alfa Romeo mascaravam um envelhecimento silencioso. As estruturas fundamentais da fábrica, os alicerces forjados durante a Segunda Guerra Mundial, estavam sendo levados ao limite absoluto. O maquinário pesado original estava exausto. O mundo lá fora entrava na era da automação e da eficiência de combustível, enquanto Xerém ainda operava como um colosso da velha guarda industrial, dependente de pura força braçal e máquinas operadas manualmente. Enquanto os engenheiros italianos celebravam os primeiros protótipos do elegante Alfa Romeo 2300, e os operários brasileiros brindavam a estabilidade no clube da FNM, uma tempestade geopolítica e econômica de proporções globais começava a se formar silenciosamente no horizonte. E quando os ventos dessa tempestade finalmente chegassem à Serra Fluminense, aquela gigantesca e orgulhosa bolha de prosperidade descobriria, da maneira mais cruel possível, o preço de ter sua existência amarrada a um único fio. O relógio da história raramente avisa quando está prestes a alterar o seu compasso de forma violenta. Para a Fábrica Nacional de Motores, a virada para a década de 1970 parecia, na superfície, ser apenas a continuação natural e ininterrupta do milagre econômico brasileiro. O país crescia a taxas de 2 dígitos e o tão aguardado projeto do Alfa Romeo 2300 finalmente ganhava forma nas pranchetas e nas linhas de montagem de Xerém. Quando foi lançado, era indiscutivelmente o carro mais moderno, seguro e luxuoso, fabricado em solo nacional. Com freios a disco nas 4 rodas, um motor com duplo comando de válvulas incrivelmente responsivo e um design aerodinâmico que exalava elegância europeia, o 2300 fazia os sedãs concorrentes parecerem caixas de metal obsoletas. No entanto, o momento do seu nascimento coincidiu, de forma quase trágica, com uma das maiores rupturas da economia global do século XX. Em 1973, a Guerra do Yom Kippur, no Oriente Médio, engatilhou o primeiro e devastador choque do petróleo. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, impôs um embargo severo, e o preço do barril de cru quadruplicou quase da noite para o dia. O mundo industrializado entrou em pânico. O Brasil, que importava a esmagadora maioria do combustível que consumia, viu o motor do seu milagre engasgar e colidir de frente com a dura e fria realidade das bombas de gasolina. Neste novo e sombrio cenário de escassez global e gasolina a preços exorbitantes, a majestade técnica do Alfa Romeo 2300 revelou-se o seu calcanhar de Aquiles. O motor milanês de alta performance era notoriamente sedento por combustível. A elite brasileira, que antes exibia os veículos produzidos em Xerém como o símbolo máximo de status, começou a olhar para os medidores do painel com justificada apreensão. Vender um sedã de luxo que bebia gasolina em um país que começava a racionar combustível tornou-se uma tarefa hercúlea para as concessionárias. Contudo, o impacto nas linhas de veículos de passeio era apenas uma fração do desastre. A verdadeira tempestade estava destruindo o coração comercial e o principal sustento financeiro da FNM, a lendária linha de caminhões pesados. Os valentes fenemês, outrora os reis incontestáveis das piores estradas de terra, e os heróis rústicos da construção de Brasília haviam envelhecido e envelhecido muito mal. A falta crônica de investimentos em pesquisa e desenvolvimento de longo prazo durante os anos 1960 cobrava agora um preço amargo. A tecnologia básica dos caminhões de Xerém permanecia essencialmente a mesma do início do acordo com os italianos. Eles eram máquinas de uma era passada, pesados demais, ruidosos ao extremo para os motoristas, desconfortáveis para as viagens longas e, crucialmente, consumiam muito mais óleo diesel do que a nova geração de veículos comerciais. A concorrência que por anos observou a FNM dominar o mercado de peso pesado no Brasil profundo, atacou com precisão cirúrgica. A alemã Mercedes-Benz consolidou o seu império verde e amarelo, lançando o modelo L
1013. Um caminhão incrivelmente mais leve, silencioso, extremamente econômico e apoiado por uma rede de peças de reposição que cobria o país inteiro. No segmento mais pesado, a sueca Scania invadiu as estradas com cavalos mecânicos, dotados de motores modernos, inquebráveis e muito mais eficientes em termos de consumo. Ao lado dessas eficientes máquinas germânicas e escandinavas, o caminhão da FNM parecia um dinossauro de aço lutando contra a extinção em uma era do gelo ditada pela OPEP. Os frotistas e caminhoneiros autônomos, espremidos pelas margens de lucro reduzidas, abandonaram a marca. As vendas dos FNMs entraram em uma queda livre assustadora. Parte 2. O colapso na matriz e a agonia das máquinas. Diante do colapso das vendas de caminhões e da estagnação dos carros de luxo, a diretoria instalada em Xerém virou os olhos desesperadamente para a Europa. A expectativa era lógica. A Alfa Romeo, a poderosa matriz, injetaria o capital de emergência necessário para modernizar a linha de montagem, financiar o desenvolvimento de motores a diesel mais eficientes e salvar a subsidiária brasileira. Mas o que os executivos descobriram ao fazer essas ligações transatlânticas foi o reflexo de uma tragédia corporativa ainda maior. A Itália estava profundamente mergulhada naquilo que os sociólogos e historiadores chamaram de anos de chumbo. O país europeu enfrentava uma inflação galopante, uma instabilidade política paralisante, atos de terrorismo e uma onda de greves sindicais violentas. A própria Alfa Romeo, controlada pela gigante holding estatal italiana IRI, sangrava dinheiro em um ritmo insustentável. Projetos controversos e malfadados, impostos pelo governo italiano no sul do país, como a construção da fábrica de Pomigliano d'Arco, frequentemente interrompida por conflitos trabalhistas, estavam sugando todos os recursos da companhia. A dura lei da sobrevivência corporativa se impôs com frieza. Milão não tinha um único milhão de liras para enviar ao Rio de Janeiro. Pior do que isso, a alta cúpula europeia não via mais a subsidiária fluminense como uma promessa de expansão estratégica, mas sim como um passivo problemático e distante. A FNM, outrora a menina dos olhos da indústria nacional, foi largada à própria sorte exatamente no momento histórico em que mais precisava de inovação. O reflexo direto e brutal desse abandono manifestou-se fisicamente no chão de fábrica de Xerém. Sem a chegada de peças de reposição genuínas da Itália, sem investimentos de capital para a compra de novas prensas e tornos, e com o orçamento de manutenção preventiva cortado a zero, o gigantesco e barulhento parque industrial começou, literalmente, a despedaçar-se de exaustão. O maquinário pesado, grande parte dele original, da época da fundação nos anos 1940 e do boom da década de 1950, havia sido forçado a operar em 3 turnos ininterruptos por mais de 20 anos. Agora, a fadiga do metal cobrava sua dívida. Prensas gigantescas travavam subitamente, paralisando a linha principal de montagem por horas ou dias inteiros. Sistemas de exaustão falhavam, aumentando o calor infernal das fundições. Operários veteranos viam suas ferramentas pneumáticas perderem pressão no meio da forja de um bloco de motor. Para manter a produção respirando por aparelhos, mecânicos locais faziam milagres diários, usinando peças artesanais de reposição e improvisando soluções técnicas baseadas puramente na intuição e na genialidade do desespero. O som constante, vibrante e rítmico do progresso foi sendo gradualmente substituído pelo silêncio angustiante das máquinas quebradas e pelas sirenes de alerta da manutenção. O clima em Xerém azedou irremediavelmente. A cidade-empresa, que vivia do oxigênio financeiro da fábrica, sentiu o cheiro ocre do declínio. As horas extras, essenciais para o orçamento de milhares de famílias, foram sumariamente abolidas. Boatos sobre listas de demissões em massa começaram a sussurrar pelos corredores do hospital da FNM e pelas calçadas arborizadas da Vila Operária. O orgulhoso metalúrgico que por décadas andou com a cabeça erguida e o peito estufado, agora olhava para os imensos galpões enferrujados e para o pátio superlotado de caminhões encalhados com um medo profundo
paralisante e inédito. A sombra negra que pairava sobre a linha de montagem não era mais apenas uma metáfora em um relatório financeiro vermelho. Ela era real, fria, cobria o maquinário e ameaçava engolir a vida e o futuro de milhares de trabalhadores. A FNM estava criticamente doente, entubada em um leito de UTI industrial, e o golpe de misericórdia viria pelas mãos de quem eles menos esperavam. Enquanto as engrenagens de Xerém rangiam sob o peso do sucateamento das máquinas e a fúria da crise global do petróleo, o verdadeiro golpe de misericórdia contra a Fábrica Nacional de Motores não estava sendo forjado nas linhas de montagem fluminenses. Ele estava sendo meticulosamente arquitetado a mais de 9.000 quilômetros de distância. No gélido inverno europeu, nos luxuosos escritórios corporativos do norte da Itália, o destino de toda a cidade-empresa brasileira foi selado não com o estrondo de marretas pneumáticas, mas com o silêncio cortante do arrastar de canetas sobre contratos de aquisição. A Alfa Romeo, empresa controladora da FNM, estava sangrando financeiramente. Sufocada pela instabilidade política italiana, por greves crônicas e por uma montanha de dívidas insustentáveis na Europa, a matriz milanesa precisava desesperadamente amputar seus membros menos vitais para evitar a própria falência. A divisão de veículos comerciais pesados, que incluía a problemática, distante e envelhecida subsidiária brasileira, foi friamente colocada na mesa de negociações. O comprador que se apresentou não era um investidor romântico. Era o maior leviatã industrial da Itália, o imenso grupo Fiat, sediado em Turim. A Fiat não operava com a paixão esportiva ou a busca artesanal pelo luxo que historicamente definiam a Alfa Romeo. A corporação de Turim era uma máquina pragmática, puramente focada em volume de massa, padronização, eficiência máxima de custos e domínio territorial de mercado. Para os executivos da Fiat, a América do Sul era o novo Eldorado, mas seus olhos definitivamente não estavam voltados para os galpões enferrujados da Baixada Fluminense. A empresa já estava em negociações avançadíssimas com o governo do estado de Minas Gerais para construir, literalmente do zero, uma mega fábrica monumental na cidade de Betim. Aquele seria o complexo industrial hipermoderno destinado a produzir milhões de carros compactos, como o revolucionário Fiat 147. Diante do brilho ofuscante do projeto mineiro, a velha FNM era apenas um incômodo herdado. A transição de poder ocorreu de forma implacável entre 1974 e 1976. A Fiat adquiriu primeiramente o controle da linha de veículos comerciais e, em um movimento rápido, engoliu as operações totais da FNM. Quando os primeiros auditores e executivos da Fiat desembarcaram em Xerém para inspecionar sua nova aquisição de perto, o choque cultural foi brutal e impiedoso. Os homens de Turim, já projetando esteiras rolantes automatizadas e a emergente robótica para a futura fábrica de Betim, caminharam pelos galpões úmidos de Xerém com expressões de absoluta incredulidade. Eles não viram a cidade-empresa heróica que havia rasgado a floresta para construir a infraestrutura do Brasil moderno. Eles viram apenas um pesadelo logístico e um ralo de dinheiro. Encontraram um parque industrial sustentado por maquinário pesado remanescente da época da Segunda Guerra Mundial. Métodos de montagem extenuantes, baseados em pura força braçal. Uma folha de pagamento dramaticamente inflada pelo paternalismo das décadas anteriores e produtos que não faziam o menor sentido no plano global da corporação. Sob a lupa afiada dos novos donos, os valentes e pesados caminhões da FNM foram diagnosticados como clinicamente mortos, obsoletos, pesados demais e sedentos por diesel em uma era onde a eficiência reinava. E no outro extremo da fábrica, o belíssimo sedã Alfa Romeo 2300, o maior orgulho da engenharia local, era visto como uma aberração comercial para a Fiat. A empresa de Turim produzia veículos baratos para o trabalhador comum, não limusines de alto luxo com motor duplo, comando de válvulas para a elite carioca. Xerém era, essencialmente, uma herança indesejada, adquirida apenas porque fazia parte de um pacote fechado na compra das operações europeias.
Para os milhares de operários brasileiros, a mudança de comando teve um sabor amargo de traição e prenunciou um medo paralisante. A Alfa Romeo, mesmo com suas gravíssimas falhas de gestão e abandono técnico, ainda tentava manter viva a aura do luxo e a tradição dos fenemés. A Fiat chegou com a prancheta de cortes na mão. O modelo de cidade-empresa que durante 30 anos havia garantido a paz, o teto, o hospital e a escola da Vila Operária, foi imediatamente catalogado como custo operacional excessivo e paternalismo ineficiente. Os novos diretores começaram a dissecar os privilégios com precisão cirúrgica. Os generosos orçamentos sociais que mantinham o clube e a comunidade começaram a ser drenados, exigindo uma rentabilidade que a fábrica, exausta, não podia mais oferecer. A humilhação final e mais simbólica daquela era sombria, ocorreu diretamente na linha de montagem. Em um movimento corporativo que visava apagar a velha identidade e impor o novo domínio, a Fiat decidiu que o icônico logotipo da FNM, as letras entrelaçadas sobre engrenagens que eram sinônimo de força bruta nas estradas de terra, precisava ser extinto. Os imensos caminhões de cabine avançada, forjados com o suor de gerações de brasileiros, começaram a cruzar os portões de ferro, ostentando o logotipo frio e quadrado da Fiat na grade frontal. O Fenemé havia sido despojado do próprio nome. O herói rústico das rodovias brasileiras foi reduzido a um mero produto rebatizado para liquidar estoque. Essa troca de guarda marcou o ponto de não retorno para Xerém. Em 1976, enquanto as luzes fortes e os flashes dos fotógrafos iluminavam a pomposa inauguração da hipermoderna fábrica da Fiat em Betim, Minas Gerais, as sombras se alongavam sobre a Baixada Fluminense. Os trabalhadores fluminenses, muitos dos quais eram a segunda geração de metalúrgicos em suas famílias, perceberam com um terror silencioso que suas vidas, o prato de comida na mesa e o futuro do seu município não dependiam mais do orgulho nacional ou do sucesso de seu próprio suor. Eles eram apenas números decrescentes em uma planilha de reestruturação de ativos lida em italiano. A gigantesca corporação não havia comprado a Fábrica Nacional de Motores para investir nela, nutri-la ou salvá-la. Havia comprado para eliminar a concorrência comercial e, em seguida, desidratá-la impiedosamente. O palco estava perfeitamente armado para o último e mais sombrio ato daquela tragédia industrial. O machado corporativo havia sido amolado e a execução do colosso mecânico brasileiro estava prestes a começar. Em 1977, a lâmina da guilhotina corporativa finalmente caiu e o golpe foi desferido diretamente no coração histórico e na vocação original da Fábrica Nacional de Motores. A Fiat, agora detentora do controle absoluto das operações, analisou as planilhas de desempenho com a frieza brutal típica de um conglomerado global. Para os executivos em Turim, os números não tinham rosto, não tinham história e não carregavam o peso do orgulho nacional brasileiro. O diagnóstico era inquestionável sob a ótica capitalista. O declínio irreversível nas vendas, a obsolescência tecnológica esmagadora frente à concorrência alemã e sueca, e os altos custos logísticos de manter uma fábrica antiga no Rio de Janeiro tornavam o produto comercialmente inviável. A decisão impiedosa foi executada sem nenhuma cerimônia. A produção dos lendários caminhões pesados da FNM, a alma de aço indestrutível que havia desbravado o interior selvagem e ergueu a capital Brasília do pó do cerrado, foi sumariamente e definitivamente encerrada. O impacto em Xerém não foi um tremor passageiro, mas um terremoto devastador que partiu as fundações de toda a região. O fim da linha de veículos comerciais não era apenas o encerramento de um catálogo de produtos, era a amputação da espinha dorsal do município. Quando o último chassi de caminhão cruzou a porta do pavilhão de montagem final, uma era chegou ao fim. Imediatamente, a primeira e mais severa onda de demissões em massa varreu a Vila Operária como uma praga invisível. Homens de mãos calejadas, ostentando crachás desgastados, que haviam dedicado 20, 30 anos de suas vidas suportando o calor abrasador das fundições e o barulho infernal da usinagem, foram convocados aos escritórios administrativos.
Em reuniões mecânicas e burocráticas, que duravam apenas minutos, recebiam seus papéis de rescisão e eram escoltados silenciosamente pelos seguranças até os pesados portões de ferro. Não houve programas de requalificação. Não houve transição compassiva por parte do Estado, que um dia os chamou de heróis da indústria. Para a gigante corporativa italiana, tratava-se de um mero ajuste do quadro funcional para adequação às métricas globais. Para a comunidade de Xerém, era o início do apocalipse socioeconômico. O silêncio que se instalou sobre os colossais galpões de teto curvo, que por décadas abrigaram as frenéticas esteiras de caminhões, era asfixiante. Aquele ruído metálico estridente, que por gerações servira de trilha sonora para a promessa de independência tecnológica do Brasil e como o próprio batimento cardíaco da cidade, cessou. Ferramentas pneumáticas de alto impacto foram desligadas da força motriz. Máquinas de estamparia pesada mergulharam na escuridão. O terror econômico espalhou-se rapidamente para além das cercas da fábrica, contaminando o comércio local que dependia do vale-refeição dos operários, esvaziando as festas do opulento clube da FNM e estrangulando os suprimentos médicos do hospital da empresa, que antes era modelo para a nação. A autossuficiente cidade-empresa estava sofrendo o seu primeiro infarto fulminante. A agonia industrial de Xerém, contudo, não terminaria com um único golpe limpo e definitivo. Ela seria propositalmente prolongada, metódica e incrivelmente cruel com os que ainda restavam. Com a extinção violenta dos veículos de carga pesada, restava apenas um fino e frágil fio de vida operando no vasto complexo. A linha de produção do sofisticado sedã de luxo, o Alfa Romeo 2300. Para o reduzido grupo de operários que sobreviveu aos terríveis expurgos demissionais de 1977, formou-se uma esperança desesperada. Eles acreditavam que a precisão técnica exigida pela montagem do carro de alto padrão pudesse, de alguma forma milagrosa, sustentar as finanças da fábrica e manter a cidade respirando, mesmo que em marcha lenta. Mas os estrategistas da Fiat já haviam desenhado o mapa do futuro, e Xerém não constava nele. A montadora não possuía o menor interesse logístico em sustentar uma operação isolada, em um parque industrial envelhecido na base da Serra Fluminense. O futuro brilhante e lucrativo da corporação no Brasil estava se consolidando em outro estado, centralizado na sua novíssima e gigantesca planta automatizada, instalada em Betim, Minas Gerais. Manter um complexo do tamanho da FNM, operando exclusivamente para produzir em baixa escala um sedã caro e que consumia muita gasolina, em plena crise do petróleo, era uma ofensa às planilhas de rentabilidade de Turim. A antiga estatal brasileira tornara-se um peso morto, uma redundância estrutural que precisava ser liquidada. O processo de desmanche começou no final da década de 1970 e se arrastou dolorosamente até o início dos anos 1980, como uma sangria lenta. Não foi uma falência seguida de portas fechadas da noite para o dia, mas sim uma canibalização sistemática. Aos poucos, as máquinas mais avançadas, as ferramentas de precisão europeias, as prensas ainda úteis, os moldes caríssimos e os gabaritos da estamparia começaram a ser desmontados pelos próprios operários fluminenses. Em uma das ironias mais perversas do destino corporativo, os trabalhadores de Xerém foram forçados a embalar, encaixotar e carregar em carretas as exatas máquinas que garantiam o pão de seus filhos. A diretiva era implacável. A linha de montagem do Alfa Romeo 2300 seria fisicamente transferida, peça por peça, parafuso por parafuso, para dentro das modernas instalações de Betim. Os metalúrgicos assistiram, com lágrimas de fúria e completa impotência, à evisceração estrutural do seu parque industrial. Cada comboio pesado que cruzava os portões da fábrica em direção à rodovia, com destino a Minas Gerais, representava dezenas de postos de trabalho extintos para sempre no Rio de Janeiro, e o rasgar definitivo do tecido social da Vila Operária. A corporação multinacional executou seu plano com eficiência predatória. Absorveu toda a tecnologia que lhe interessava, sugou os ativos imobilizados de valor e descartou a infraestrutura envelhecida.
Enquanto os executivos celebravam o recomeço da montagem do elegante Alfa 2300 em solo mineiro com modernos robôs e mão de obra mais barata, os gigantescos galpões de Xerém tornaram-se cavernas escuras, tomadas pelo pó e habitadas pelos poucos zeladores remanescentes. O Brasil, na virada para a década de 80, inebriado pela transição política que prometia a volta da democracia, fechou os olhos para a tragédia industrial. A orgulhosa Fábrica Nacional de Motores não sucumbiu de forma natural. Ela foi adquirida por um predador maior, esvaziada de todas as suas riquezas mecânicas e metodicamente jogada no acostamento frio da história industrial do país. O apocalipse estava consolidado. O som do fim raramente é uma explosão. Na esmagadora maioria das vezes, é um longo e doloroso suspiro. Para Xerém, esse suspiro final ecoou na virada da década de 1980, quando os últimos comboios de caminhões da Fiat, ironicamente ostentando o logotipo da marca que aniquilou a fábrica local, cruzaram as rodovias carregados com as matrizes, as prensas e o valioso maquinário de precisão do Alfa Romeo 2300 em direção a Minas Gerais, deixaram para trás muito mais do que galpões vazios. Deixaram um vácuo existencial profundo. As imensas portas de ferro da Fábrica Nacional de Motores, que por quase 40 anos haviam sido o portal para o progresso, para a estabilidade e para o sonho de ascensão social, foram trancadas com grossos cadeados. A ferrugem, antes uma inimiga mortal combatida diariamente com lixas e graxa, agora tinha caminho livre para devorar o metal esquecido. O primeiro impacto que atingiu a comunidade não foi visual, mas auditivo. A ausência de ruído era ensurdecedora, quase sufocante. A cidade-empresa, que havia nascido e crescido sob a batuta rítmica da sirene da fábrica, do baque das pesadas prensas de estamparia e do ronco gutural dos motores a diesel, sendo testados em alta rotação nos pátios, mergulhou em um silêncio sepulcral e antinatural. Não havia mais os 3 turnos ininterruptos para ditar as horas do dia. O vento agora assobiava por entre os vidros quebrados dos pavilhões de montagem. Uma melodia fantasmagórica que lembrava diariamente aos moradores tudo o que lhes havia sido roubado. Para os operários fluminenses, a tragédia assumiu contornos cruéis e imediatos. A gigantesca corporação multinacional havia oferecido transferência para a nova fábrica em Betim apenas a um grupo restrito de engenheiros e técnicos altamente especializados. A esmagadora maioria da força de trabalho de Xerém, os torneiros mecânicos, os fresadores, os montadores e os soldadores, muitos já na meia-idade, foi simplesmente descartada, deixada à própria sorte em uma região que não possuía absolutamente nenhum outro parque industrial de grande porte capaz de absorvê-los. Eles não perderam apenas o salário no fim do mês, perderam a própria identidade. O título de metalúrgico da FNM, que antes abria portas nos crediários e garantia o respeito irrestrito nas ruas, transformou-se abruptamente em um atestado de desemprego crônico. Homens outrora orgulhosos, cujas mãos calejadas forjaram as peças do milagre econômico brasileiro, agora se viam perambulando sem rumo pelas ruas poeirentas, sentados nas calçadas em tardes intermináveis, com os olhos fixos na silhueta inerte da fábrica morta. A depressão espalhou-se rapidamente entre os chefes de família, seguida pelo alcoolismo e por uma trágica onda de desagregação familiar. A dignidade operária havia sido estilhaçada contra o asfalto. Sem a injeção mensal de milhares de contra-cheques seguros, o ecossistema urbano de Xerém entrou em colapso vertiginoso. O comércio local, que dependia quase que exclusivamente do consumo sustentado pela Vila Operária, foi o primeiro a desmoronar. Padarias, mercearias, alfaiatarias e pequenas lojas de roupas fecharam suas portas de aço uma a uma, criando um cenário desolador de fachadas abandonadas. A natureza, sempre implacável e oportunista, iniciou o seu trabalho lento de retomada do território. Trepadeiras começaram a sufocar as imensas estruturas de metal que antes sustentavam as chaminés. A umidade implacável da Mata Atlântica invadiu as fundições abertas
e começou a corroer os fornos gigantescos que outrora cuspiam fogo e aço líquido. A poeira espessa cobriu o chão manchado de óleo, onde milhares de botas com biqueira de aço haviam marchado todos os dias em nome da soberania nacional. A FNM estava se transformando em um fóssil da era moderna, um esqueleto de concreto exposto à chuva. Mas a ruína mais dolorosa de todas foi a destruição do pacto social da cidade-empresa. O imponente hospital da FNM, que durante décadas havia sido uma verdadeira ilha de excelência médica, totalmente subsidiada pela estatal, teve seus recursos cortados pela raiz. Sem manutenção básica e sem os salários dos médicos, o prédio imponente começou a se deteriorar, forçando as famílias, agora sem emprego e sem o amparo da fábrica, a buscar socorro nas filas intermináveis e na precariedade da rede pública de saúde da Baixada Fluminense. O icônico clube da FNM, antigamente o coração pulsante da vida social da região e espelho do glamour nas festas de fim de ano, tornou-se o retrato mais sombrio da decadência. As imensas piscinas que refrescavam as famílias nos finais de semana de verão secaram e o azulejo rachou sob o sol. O mato alto invadiu as quadras poliesportivas e os suntuosos salões de baile, que já haviam recebido as estrelas da época de ouro, foram entregues às teias de aranha e ao vandalismo. O orgulho arquitetônico foi engolido pelo esquecimento. À medida que o desemprego massivo se solidificava como uma condição endêmica, as sombras sobre Xerém tornaram-se mais densas. O final dos anos 1980 e a década de 1990 trouxeram uma escalada alarmante da pobreza extrema e do crime. Jovens que cresceram na Vila Operária com a promessa não dita de herdarem as vagas de trabalho seguro de seus pais, descobriram da pior forma que o futuro havia sido cancelado unilateralmente. Sem perspectiva de vida, sem a escola técnica subsidiada e sem um complexo industrial para lhes dar uma profissão digna, muitos foram empurrados para a marginalidade ou forçados a realizar um doloroso êxodo diário para os subúrbios mais violentos do Rio de Janeiro, em busca de subempregos na informalidade. Xerém, que um dia foi minuciosamente projetada por um presidente para ser a joia da coroa da independência industrial brasileira, um polo de alta tecnologia encravado na montanha, foi cruelmente rebaixada ao status de um bairro periférico negligenciado pelo poder público. O crepúsculo havia caído definitivamente sobre o vale. A poderosa fera de aço fora abatida, não por incompetência de seus mecânicos, mas pelas engrenagens frias de um jogo corporativo transnacional que via pessoas, famílias e cidades inteiras como meros números temporários a serem apagados de um balanço financeiro. O que restava eram apenas fantasmas e a memória amarga de um país que, por um breve momento, ousou sonhar em ditar o ritmo de seus próprios motores. Décadas após o fechamento definitivo das grandes portas de ferro em Xerém, o rugido da Fábrica Nacional de Motores recusou-se a morrer completamente. Em um país de dimensões continentais como o Brasil, a verdadeira prova de resistência não se dá em pistas de teste, mas na brutalidade implacável do tempo. E o tempo, de certa forma, absolveu as máquinas forjadas na Baixada Fluminense. Se você viajar para os cantos mais remotos e esquecidos do Brasil profundo, onde o asfalto cede lugar às estradas de terra vermelha que viram lamaçal, intransitável durante as chuvas, ainda é possível encontrar os velhos e indestrutíveis caminhões Fenemé. Com suas cabines desgastadas, pinturas descascadas revelando camadas de ferrugem e madeiras retorcidas nas carrocerias, esses titãs de aço continuam transportando madeira, gado e grãos. Eles sobrevivem graças à devoção quase religiosa de uma velha guarda de caminhoneiros. Para esses homens, com graxa incrustada sob as unhas, o FNM nunca foi apenas um veículo comercial. É um companheiro de sobrevivência. Eles aprenderam a consertar motores complexos à beira da estrada, usando arame, ferramentas rudimentares e uma força de vontade inabalável. O som estridente e inconfundível do motor a diesel, ecoando pelas serras do interior, permanece como o último suspiro audível do sonho industrial brasileiro. No outro extremo da pirâmide social,
Os veículos de Xerém sofreram um tipo diferente de ressurreição. Nas garagens climatizadas e imaculadas da elite nos grandes centros urbanos, o luxuoso FNM 2000 do ATK e seu sucessor, o 2150, deixaram de ser vistos como sedãs obsoletos e gastadores de gasolina para se tornarem o verdadeiro santo graal do antigo mobilismo nacional. Colecionadores apaixonados pagam fortunas incalculáveis por modelos restaurados, polindo os motores de alumínio da Alfa Romeo até que brilhem como espelhos. Esses carros desfilam em exposições exclusivas, não apenas como belas máquinas de época, mas como troféus melancólicos de uma era em que o Brasil ousou fabricar sofisticação e luxo em alto padrão, competindo de igual para igual com as vitrines da Europa. Mas quando afastamos o véu romântico da nostalgia e o brilho do cromo restaurado, o que realmente restou da formidável Fábrica Nacional de Motores? Qual é a verdadeira herança deixada pelas ruínas da cidade-empresa? A autópsia corporativa da FNM revela uma lição fria, cirúrgica e profundamente amarga sobre a economia industrial. A queda da fábrica fluminense não foi um mero acidente de percurso. Nem pode ser creditada exclusivamente à ineficiência de seus milhares de trabalhadores dedicados. O colapso foi a consequência direta e inevitável de um modelo de desenvolvimento erguido sobre a perigosa areia movediça da dependência tecnológica. O pecado original do projeto brasileiro não estava no chão de fábrica, mas nas pranchetas de engenharia. Desde os primórdios, quando Getúlio Vargas sonhou com a independência nacional, a FNM operou sob a ilusão da autonomia. O Brasil fornecia o suor operário, os recursos naturais, os galpões gigantescos e o mercado consumidor sedento. No entanto, o cérebro das máquinas, as patentes, os projetos aerodinâmicos, o design dos blocos de motor e a inteligência metalúrgica sempre pertenceu a estrangeiros. Primeiro aos americanos da Wright, depois aos italianos da Alfa Romeo. Ao terceirizar a inovação, o Brasil abriu mão da verdadeira soberania. Quando a crise global do petróleo expôs a obsolescência de seus veículos nos anos 1970, a empresa estatal brasileira estava paralisada. Ela não possuía um departamento de pesquisa e desenvolvimento capaz de desenhar um motor mais leve e econômico. A FNM não sabia como inventar o próprio futuro. Ela apenas sabia replicar, à exaustão, o passado desenhado em Milão. E quando a matriz europeia entrou em colapso e a abandonou, a fábrica brasileira descobriu, da pior maneira possível, que um corpo não sobrevive sem a própria mente. A aquisição pela Fiat serviu apenas para escancarar a brutalidade do xadrez corporativo multinacional. Para conglomerados globais, não existe orgulho nacional, fronteiras sentimentais ou lealdade a uma cidade-empresa. A FNM foi engolida e canibalizada, não para ser salva, mas simplesmente para que uma concorrente fosse eliminada do mapa, limpando o terreno para a nova e moderna hegemonia da montadora de Turim, em Minas Gerais. Os operários de Xerém foram os danos colaterais invisíveis em uma planilha de aquisição e fusão redigida do outro lado do Oceano Atlântico. O sentimento que paira sobre a história da FNM é o de um profundo e doloroso "e se?". O Brasil esteve a um passo de consolidar uma indústria automotiva 100% autônoma. Nações que começaram sua jornada industrial muito depois, e com recursos naturais infinitamente menores, como a Coreia do Sul com a Hyundai e a Kia, usaram parcerias com montadoras estrangeiras de forma estratégica. Eles aprenderam, copiaram silenciosamente, investiram maciçamente na formação de seus próprios engenheiros e, eventualmente, assumiram o controle de sua própria tecnologia, tornando-se gigantes globais. O Brasil, em trágico contraste, acomodou-se no papel de um eterno montador de peças alheias. O país trocou o caminho árduo, custoso e demorado da soberania tecnológica pela gratificação imediata de produzir veículos sob licença. Hoje, enquanto o mundo automotivo global atravessa revoluções com carros elétricos, baterias de lítio e inteligência artificial, o fantasma da Fábrica Nacional de Motores vaga por Xerém como um aviso urgente e atemporal.
A história das máquinas enferrujadas sob a Serra Fluminense nos ensina que a verdadeira independência de uma nação não se forja apenas derretendo aço em fornalhas gigantescas ou batendo recordes de produção braçal. A independência real, duradoura e inabalável pertence exclusivamente àqueles que detêm o conhecimento de como, quando e por que moldar esse aço. A névoa matinal que hoje desce pela Serra de Petrópolis e cobre a Baixada Fluminense ainda encontra, aqui e ali, as silhuetas enferrujadas do que um dia foi a imponente Fábrica Nacional de Motores. O mato tomou conta do asfalto por onde antes marchavam milhares de operários a cada troca de turno. O silêncio engoliu definitivamente o estrondo das pesadas marretas pneumáticas e o rugido grave dos motores a diesel. Mas a verdadeira tragédia de Xerém não está no metal que apodrece ou nas paredes de concreto que desmoronam lentamente sob a chuva. A tragédia reside na promessa quebrada. O Brasil foi capaz de construir um corpo industrial gigantesco, um verdadeiro titã de aço com força suficiente para rasgar as piores estradas do continente e erguer uma nova capital no meio do nada. No entanto, por pura conveniência política e miopia administrativa, o país entregou o cérebro desse titã nas mãos de corporações estrangeiras. A lição que ecoa dos imensos galpões vazios da FNM é dura e atemporal. Uma nação não pode simplesmente comprar ou alugar sua soberania. Ela precisa forjá-la. Quando um país delega o seu futuro tecnológico e a sua capacidade de inovação para aqueles cujos interesses estão a oceanos de distância, ele se torna apenas uma linha em uma planilha financeira de terceiros. Uma linha que pode e será friamente apagada no instante em que as margens de lucro globais ditarem as novas regras do jogo. Os trabalhadores de Xerém deram seu suor, sua lealdade inabalável e suas vidas para construir o que acreditavam ser o orgulho nacional, apenas para descobrirem, da forma mais cruel possível, que os donos desse orgulho nunca foram eles. Hoje, os bravos e rústicos caminhões Fenemé, que ainda desbravam os rincões mais inóspitos do país, são os monumentos vivos dessa era contraditória. Eles continuam rodando não por causa da corporação multinacional que os desenhou e depois os abandonou, mas exclusivamente graças à teimosia, ao talento e à genialidade dos mecânicos e motoristas brasileiros que se recusam a deixá-los morrer no acostamento do tempo. O projeto do motor pode ter nascido na Itália, mas a alma inquebrável de resistência é, e sempre será, puramente brasileira. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada profunda pela história e pelas cicatrizes da nossa indústria. Qual outro grande império industrial, fábrica brasileira ou corporação global você gostaria de ver dissecada aqui no canal? Deixe a sua sugestão nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sino para não perder nossos próximos documentários sobre os gigantes que o tempo engoliu. Até a próxima.